A literatura é uma das formas mais antigas e poderosas de compreender o mundo que nos rodeia. Mas você já parou para pensar nas diferentes perspectivas em que ela é estudada? Dentro do programa de pós-graduação em letras da Universidade Estadual de Maringá, o PLE, existem duas áreas de concentração de estudos: os estudos linguísticos e os estudos literários. Hoje iremos explorar a área dos estudos literários, que possuem três linhas de pesquisa: literatura e campo literário e formação de leitores, literatura e historicidade e literatura e construção de identidades. Para cada linha, foram entrevistados dois professores para que pudessem contar sobre suas linhas dentro do Play. A linha de literatura, campo literário e formação de leitores é uma linha que se preocupa com as mais diversas instâncias que fazem com que a literatura seja lida, circulada e produzida. Ela surge com as professoras Alice Penteado Marta, Miriam Zapponi e Vera Vilevic, e atualmente é composta pela professora Alice Penteado Marta, que atua principalmente com literatura brasileira, leitura, sociologia da leitura e literatura infantil. Ela já foi coordenadora do PLE e foi responsável por iniciar o Colóquio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários, o CIELE, além de participar de diversos projetos e grupos de pesquisa. O professor Márcio Prado, que está presente em duas linhas, atua em estudos sobre a comunicação, a arte e a cultura contemporâneas em suas relações com mídias e tecnologias, enfocando sobretudo questões de poética. A professora Miriam Zapponi, que trabalha com a teoria literária e literatura brasileira, leitura, literatura infanto-juvenil brasileira e ensino de literatura. A professora Lilian Marinhos, que trabalha com a língua inglesa e atua principalmente nos seguintes temas: formação do leitor, literatura, tradução e audiodescrição. O professor Gerson Pomari, que trabalha com questões relativas à literatura infantil e juvenil, a relação entre a literatura e as demais modalidades artísticas, sobretudo no que diz respeito às relações possíveis entre texto e imagem. Quando nós começamos o mestrado, nós estávamos com linguística aplicada, era mestrado em linguística aplicada, MLA. Depois do mestrado em linguística aplicada, a gente percebeu que o curso de letras já tinha muitos professores com doutorado e que nós precisávamos ampliar esse mestrado em linguística aplicada, que era alguma coisa muito focada, muito pontual. Hoje, quando você fala em literatura, você não pensa apenas no texto escrito. Há outras instâncias, né, que estão ali para agregar valor àquele texto. O campo literário permite isso. Então, ele trata da produção, da circulação e do consumo da literatura. Fui a primeira doutoranda do programa, né, aqui de pós-graduação em letras. Foi a primeira defesa. Eu sou filha legítima da UEM, porque eu fiz graduação, mestrado e doutorado, e hoje me tornei professora do programa também. O foco da linha, na verdade, é analisar, então, como se dá a formação de diferentes leitores e leitoras diante de diferentes materialidades literárias, né? Não apenas pelo texto escrito, mas também no contato com outros modos de circulação de narrativas, né? Já a linha de literatura e historicidade busca ver como que a história entra na literatura e como ela vira um elemento formal da obra literária. Essa linha surge por conta das adequações do projeto do programa para atender às demandas da CAPES, de forma com que as linhas se conversassem entre si e pela maneira de ampliar os estudos e enxergar o contexto histórico-social das obras. Essa linha é composta pelos professores Alexandre Flori, que atua na área de teoria literária, literatura brasileira, teoria, crítica, história do teatro, e principalmente com a crítica imanente da obra de arte, relações entre a literatura e sociedade, e a literatura comparada, brasileira e alemã, além de teoria e história do teatro e teatro épico do Brasil. A professora Clarice Zamonaro, que desenvolve pesquisa, orienta teses e dissertações sobre a formação lírica trovadoresca, especificamente sobre o espaço sagrado em duas linguagens, a verbal e a iconográfica, a poesia portuguesa clássica de Camões e entre outros autores e temas da língua portuguesa. O professor Fábio Pierini, que trabalha com a língua e literatura francesas com ênfase em teoria e crítica da literatura fantástica, o professor Luiz Silva, que trabalha com a língua grega, cultura clássica, bem como os gêneros literários gregos, a professora Luísa Tofalini, que trabalha com a teoria da literatura e desenvolve projetos relacionados ao diálogo da literatura com outras áreas do conhecimento, especialmente com a filosofia e com a psicanálise, e com outras espécies artísticas, como o teatro e o cinema. O professor Márcio Prado, já mencionado anteriormente, a professora Marisa Correia, que trabalha com as literaturas brasileiras e portuguesas publicando livros, artigos científicos e capítulos sobre os seguintes temas:
Hélder Macedo, Materialismo Lacaniano, Saramago, Teoria Literária, Poesia e Literaturas Intersemióticas. E o professor Fabrício Aguiar, que trabalha com a literatura brasileira, relações entre literatura e sociedade, literatura e estudos culturais, principalmente sobre João Guimarães Rosa, representações literárias de aspectos da formação da sociedade brasileira, literatura do regionalismo de 30. Não é olhar a história e como que a obra literária está nessa história fixa e a literatura na história. Não, é tentar ver como que a história entra na literatura, como ela vira um elemento formal da obra literária. A literatura e historicidade, que no primeiro momento a gente pensou em chamar de literatura e processos de historicidade, é um pouco aquele trabalho que procura abordar a obra literária como algo que sai de um contexto sócio-histórico e que tem marcas desse contexto. A linha de literatura e construção de identidades trata do estudo da constituição dos sujeitos e como essa é a criação do sujeito a partir do mundo e a partir das suas próprias vivências. Essa linha é composta pela professora Alba Feldman, que atua principalmente em temas como pós-colonialismo, lendas, escrita de autoria feminina e multiculturalismo. A professora Evelyn Libanori, que trabalha com ecofeminismo e temas que tenham como foco o meio ambiente e os animais na literatura e outras artes. A professora Érica Alves, que atua na área de literatura infanto-juvenil de maiorias minorizadas. A professora Geniane Ferreira, que trabalha com temas relacionados à literatura pós-colonial, identidade, multiculturalismo, diáspora e racismo. A professora Lúcia Zolim, que atua principalmente na literatura de autoria feminina, crítica literária feminista, personagem feminina e representação de identidades. O professor Luiz Moreira, que tem experiência na área de história, com ênfase em história latino-americana, e no programa trabalha com a interface entre literatura e história da América Central, do período das guerras civis dos anos 80 aos dias atuais. A professora Marcele Franceschini, que trabalha com literatura de caráter pós-coloniais e decoloniais, com ênfase África-Brasil. O professor Wesley Cândido atua com crítica literária, romantismo, literatura, história e memória, autoficção e literatura latino-americana. A linha foi inaugurada pelo professor Thomas Bonitti, que foi meu orientador de mestrado, e ele sempre foi muito cuidadoso com literaturas não hegemônicas, com literaturas escritas por populações africanas, populações afro-americanas, afro-brasileiras. De estudos literários, mais especificamente construção de identidades, ela veio nesse sentido, de trabalhar com as diversas identidades presentes, né, nas comunidades, na sociedade. Então, são vários os aspectos tratados em torno da identidade, como, né, identidade e racismo, ou racismo e identidade, homofobia, transfobia e identidade. Sabemos que o campo das ciências humanas comumente não é visto como lugar onde se produz ciência, mas os professores do PLE pensam de forma diferente. É ingênuo pensar, e assim até eu acho infeliz, pensar que o pesquisador de ciências humanas ele não está voltado para a teoria. Ele tem uma teoria, ele não parte do nada, né? São teorias que pensam o desenvolvimento do ser humano. Tem sido questionado no âmbito das letras pela nossa pertinência social, ou seja, para que serve o que vocês fazem. Vocês estão ficando lendo livro? Definitivamente não é o caso. São concepções diferentes de ciência e até a gente percebe uma dificuldade muito grande de lidar com a contradição hoje em dia, de lidar com o diferente, de aceitar, digamos, de uma certa maneira, a área de letras ajuda, contribui para que a gente se coloque em contextos complexos. O ser humano tem necessidade de arte. E o PLE, congregando as duas linhas diferentes, né, de literatura e linguística, vem atender uma demanda social. Eu gosto de dizer que o melhor da literatura é que ela abre as portas, ela abre a cabeça da gente, ela proporciona experiências indiretas e, na melhor das hipóteses, ela ajuda a ensinar a pensar. E pensar é fundamental. E se você quiser saber mais sobre o PLE, atuação dos seus professores, áreas de concentração, linhas de pesquisa e grupos de estudos, assista aos outros vídeos dessa série.